que é vários meios de ser escravizado. Muita gente pensa ainda naquele modelo antigo, que era chicoteado, mas não. Hoje, até o jeito deles aliciar os trabalhadores é mais lento. Hoje ele leva os trabalhadores, eles não botam mais no volante, ele chama um trabalhador, conversa, dá um agrado, o trabalhador conseguir 4, 5 pessoas, faz um contrato de 6 meses ou 3 meses, aí paga, mas as condições da dormida, da comida, do compramento de ferramenta, ainda é o mesmo. Então, o trabalho escravo ainda existe. Você aprisiona alguém quando você leva a 1.500 quilômetros da sua cidade de origem, lá no meio da floresta amazônica. Até, às vezes, o último trecho foi feito de aviãozinho. E o cara não sabe onde está e não tem como voltar para lugar nenhum. Ele não tem acesso a transporte, ele não tem recurso, ele está preso no meio do mar. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Deixa eu te falar, vou te confessar, acho que eu também sou poeta e não aprendi a amar. Não, cruzes que eu já carreguei, cada um com a sua lei. Ontem mesmo eu perguntei por que eu nunca parei, hein? Quer saber o que me move? Quer saber o que me prende? São correntes sanguíneas, não conta correntes, não conta com a gente pra assinar seu jornal sem descobrir o Brasil. E hoje sobre o tema trabalho análogo à escravidão na zona rural do Brasil, eu tenho a satisfação de conversar com o Xavier Plassat, que é um frade dominicano. Ele é agente da Comissão Pastoral da Terra e está envolvido com a campanha nacional de combate ao trabalho escravo. O Xavier está lotado em Tocantins. E eu também vou conversar com o Marinaldo Santos, que é um agente do Centro de Defesa da Vida e Direitos Humanos, lotado em Açailândia, no Maranhão. O Marinaldo é um trabalhador rural que já foi resgatado de condições análogas à escravidão. Então, Xavier, seja bem-vindo. Marinaldo, seja bem-vindo. Vamos começar, então, perguntando ao Xavier, se ele puder esclarecer para as pessoas que nos ouvem, como nós identificamos uma situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil de hoje, Xavier? Às vezes tem muita confusão na cabeça das pessoas. Quando a gente fala escravidão, a gente imediatamente projeta na nossa memória as imagens daqueles trabalhadores acorrentados, e a imagem que vem primeiro é a pessoa tem que ser aprisionada e castigada para ser considerada escravo. E aí muita gente diz, mas isso não existe hoje, isso aqui não é verdade. Inclusive, você usou de forma bem apropriada a expressão, a gente fala de trabalho análogo a de escravo. A escravidão no Brasil é proibida desde 1888. Mas até 1888 ela foi autorizada e legalizada, inclusive abençoada, infelizmente, por nossas igrejas, né? Não somente sacramentado pela lei. A escravidão que existe hoje é diferente, mas ela tem em comum com a escravidão daquela época de praticamente tratar a pessoa como se fosse uma coisa. É isso que é o básico que a gente tem que entender. Tratar uma pessoa como se fosse uma coisa. Pior que animal, muitas vezes, os trabalhadores que vêm bater na porta da CPT diz isso. Me tratou pior que animal. Aí eu não aguentei mais e fugi. Por quê? O que é tratar pior que animal? Nas fazendas aqui da nossa região, o gado tem dieta balanceada.
tem sistema de acompanhamento da saúde, sanitário, tem vacina, tem acesso à água, tem acesso à alimentação. Muitos dos trabalhadores que são encontrados em situação análoga de escravo, justamente nessas condições básicas que caracterizam uma vida minimamente digna, não tem. Não tem acesso à alimentação decente, suficiente. Às vezes, se alimenta dos restos ou de carne podre de animais que morreram. Não tem acesso à água de qualidade. Muitas vezes são fadadas a usar a mesma água dos animais, ou mesmo uma água pior, tomando banho nas mesmas águas onde os animais tomam banho. Esses trabalhadores também não têm seus direitos assegurados a uma condição minimamente decente. Por isso a gente fala que a principal característica do trabalho escravo contemporâneo no Brasil, isso a lei diz exatamente isso, o Código Penal, é a submissão a condições degradantes. Condição degradante que tira a dignidade da pessoa, seja na forma de trabalhar, seja na forma de ser hospedado, seja na forma de ser tratado, alimentado, cuidado ou não cuidado. Em segundo lugar, a forma mais habitual também é que o trabalhador é submetido a condições de trabalho exaustiva, ou seja, uma jornada de trabalho que leva a pessoa a ir além do seu limite físico ou mental, colocando em risco a sua própria saúde ou a sua própria vida. Então, condições degradantes e trabalho exaustivo já são duas características muito graves e frequentes encontradas pelos auditores fiscais do trabalho. Isso fere principalmente a dignidade. Aí você vai me dizer, mas o trabalho escravo não é questão mais de liberdade do que de dignidade? Gente, a gente tem que entender bem como que se mantém hoje pessoas nessa condição. Se mantém essas pessoas nessa condição também ferindo a sua liberdade, mas não necessariamente acorrentando. Tem meios muito mais sofisticados, sutis ou bárbaros de aprisionar alguém. Você aprisiona alguém quando você leva a 1.500 quilômetros da sua cidade de origem, lá no meio da floresta amazônica. Até, às vezes, o último trecho foi feito de aviãozinho. E o cara não sabe onde está e não tem como voltar para lugar nenhum. Ele não tem acesso a transporte, ele não tem recurso, ele está preso no meio do mato. Às vezes, essa prisão, entre aspas, ela fica não tão distante, ela fica por outros meios. Por exemplo, você prometeu ao cara, desde o momento que contratou ele, muitas vezes através de um intermediário, que a gente chama um gato, que ele vai receber 1000 maravilhas. Você já adianta, bota na mão dele um bom dinheiro. E, rapaz, deixa isso com a tua família. Ela vai precisar enquanto você estiver fora. Só que, e depois, durante o transporte, até chegar na fazenda, na carvoaria, no canavial, vai fazendo adiantamento. Lá chegando e dizendo, rapaz, fica à vontade, aqui tem, no armazém da fazenda, você pode pegar botina, luva, ferramenta de trabalho. Ah, você não tem? Isso aqui pega, rapaz. Você vai precisar de um boné, você vai precisar daquilo. Aí o cara acha que tudo faz parte do contrato. O dia que ele quer receber, diz, não, mas rapaz, nós te adiantamos isso, aquilo, tua dívida é 2.500. Você só tem a receber 1.200, infelizmente você não vai receber nada. Você vai ter que continuar trabalhando até saldar essa dívida. Ou seja, nós temos aqui um mecanismo que se chama endividamento. Cria-se nas costas dele uma dívida.
Então, resumindo, nós temos como caracterização hoje do trabalho escravo essas condições que atenta, que viola a dignidade da pessoa e que amarra a pessoa a falsas promessas que acabam mantendo ela presa literalmente. Por isso, o artigo 149 do Código Penal brasileiro, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2003, na sua formulação atual, ele diz que são 4 condições que cada uma delas isoladamente ou cumulativamente caracteriza o trabalho escravo. 1, trabalho forçado. 2, condições degradantes. 3, jornada de trabalho exaustivo. 4, impedimento da liberdade de ir e vir da pessoa. Então, se uma, ou 2, ou 3, ou 4 dessas condições forem encontradas na situação concreta de um trabalhador, aí sim, isso é considerado trabalho análogo de escravo. A palavra análogo, ela parece como se fosse uma coisa que ameniza um pouco. Não é que ela ameniza, ela simplesmente quer lembrar que hoje a escravidão foi abolida, então o que continua perpetuando as formas que a escravidão tem assumido no passado são análogas, são quase igual, né? Embora em contexto diferente. É bom saber que de 1995 para cá, falo 95 porque uma data histórica, o Brasil moderno começou a reconhecer a realidade do trabalho escravo. Foi o presidente Fernando Henrique que reconheceu isso. Não foi nenhum comunista, né? Foi o presidente Fernando Henrique, logo depois da volta ao regime democrático, depois de anos, de décadas, durante as quais o Estado brasileiro negou a realidade do trabalho, dizendo, não, essas denúncias são mentiras, são invenções de gente que quer prejudicar o nosso Brasil. Nós, Comissão Pastoral da Terra, que existimos no Brasil desde 75, em pleno regime militar, nós fomos obrigados a ir denunciar o Estado brasileiro no Parlamento Europeu, na Comissão de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em Washington, para dizer, o Estado brasileiro está negando uma situação que viola todas as convenções que lhe assinam embaixo. Isso não pode continuar. E aí, submetido a uma pressão tão forte, o Estado acabou reconhecendo e entrou numa linha de combate a qual colaboramos nós também. De 95 para cá, sabe quantas pessoas foram encontradas nessa situação que eu acabei de descrever? 67 mil pessoas. E delas, 63 mil já foram resgatadas. Isso aqui são números oficiais, não são números que eu estou inventando. Quem procurar vai encontrar isso nas páginas oficiais do Ministério do Trabalho, da OIT, do Ministério Público do Trabalho. Certo? No ano passado, 2023, houve 3.090, me parece, pessoas encontradas em situação de trabalho escravo. 3.000. Imagina uma coisa dessa. E provável que no estado da pessoa que está nos ouvindo, já houve pessoas encontradas em situação de trabalho escravo. Nos últimos 3 anos, entre as pessoas encontradas em trabalho escravo, a grande maioria, quase 4 em cada 5, foi encontrada no trabalho rural. Mas também 2, ou 1 em cada 5, foi encontrado na cidade, em atividades que são variadas. Construção civil, trabalho doméstico, e até o que é impressionante, um tribunal julgou essa semana um caso desse, numa obra mantida por uma igreja, pretensa igreja, que estava explorando as pessoas
pretextando que ele ia lhe dar um apoio terapêutico. Isso aconteceu no interior do Pará, em Tucuruí. Então, a gente tem que ficar de olho aberto, porque as condições de trabalho escravo modernas são das mais variadas, mas elas têm em comum esses 4 traços que eu acabei de destacar. E por isso, inclusive, nós estamos na CPT numa campanha, tocando uma campanha nacional, que o lema dela é de olho aberto para não virar escravo. Abre o olho para não virar. Fica mais esperto que o gato que quer te enganar. E vamos todos ficar mais espertos também, para ajudar os trabalhadores a não serem enganados. Um trabalho de vigilância. Na verdade, a vigilância é a melhor prevenção contra o trabalho escravo. Não, imagina, Xavier, é importante que as pessoas possam entender, não é, essa distinção entre a escravidão, aquela que era legalizada em nosso país, e as condições análogas à escravidão, do que a gente vai chamar de escravidão contemporânea, ou trabalho escravo moderno, que vem nessa outra roupagem, né? Não é legalizada pelo ordenamento jurídico, mas está implementado, infelizmente, em algumas das atividades econômicas, e a prevalência dessas condições é no meio rural. Né? Isso nós já percebemos, o radar que o Ministério Público do Trabalho mantém, e fica aqui a recomendação para quem nos escuta, de procurar o relatório dos conflitos no campo de 2023, que foi publicado recentemente pela Comissão Pastoral da Terra. Temos ali muitas informações acerca das pessoas, dos conflitos sobre a terra, e obviamente, né, uma das questões importantes é justamente a exploração injusta, ilegal e ilegítima de mão de obra. E sabe, Xavier, que eu li o relatório, tive a curiosidade de fazer a leitura, de acompanhar os dados, e a gente percebe que a prevalência são de pessoas com baixa escolaridade. As vítimas do trabalho em condições análogas à escravidão no campo são pessoas com baixa escolaridade, ou seja, não tiveram acesso a um direito básico, né, que o Estado deveria prover, que é a educação formal, e são pessoas de pele preta e pele parda. Exatamente. Exatamente. Você sabe que, no total, eu analisei um por um os resgatados do trabalho escravo entre 2016 e 2022. Cada um recebe o seguro-desemprego quando é resgatado. Portanto, tem uma ficha aberta no sistema do seguro-desemprego. Analisei todas as fichas. O número de pessoas que declararam que eram parda ou preta, ou seja, afrodescendente, era 82%. 4 em cada 5. Isso é absolutamente fundamental de ser dito. No Brasil não tem 80% de afrodescendente. No Brasil tem 50% de afrodescendentes, 52% no último censo. Então, se tem 82% entre os que são escravizados, isso é o sinal de uma discriminação racial. Significa que quem é vítima dessa violação das mais graves que possa ser feita, é vítima, em parte, por conta da cor da sua pele, da sua condição. Essa condição que é feita aos afrodescendentes no Brasil, ela não é identificada somente no trabalho escravo, é identificada nas prisões, identificada nas violências policiais, na matança de jovens, no número de mulheres que são estupradas. Entendeu? Então, essa violação, se ela fosse isolada, a gente pode dizer, não, é um acidente, uma coincidência. Não, ela é sistemática. Então, essa discriminação, ela resulta de uma questão estrutural, de um sistema que não mudou no Brasil, que perdura depois de 4 séculos, durante os quais ele foi legal, ele foi a norma. Hoje ele não é mais a norma legal, mas ele é a norma na prática. E contra isso que temos que nos indignar e lutar para que isso mude.
participei esses dias do lançamento de uma campanha global para libertar uma pessoa, uma mulher negra de 50 anos, que foi resgatada no ano passado do trabalho doméstico, na residência de um desembargador de Santa Catarina. Esse cara conseguiu, pelo corporativismo e no apoio dos seus colegas magistrados, até no Superior Tribunal de Justiça, a desresgatar essa mulher, a retorná-la para a casa dele, alegando uma coisa absurda que a gente escuta até os dias de hoje, que o Marinaldo possivelmente já escutou. Não, mas ela está melhor em nossa família, porque ela é tratada como se fosse da família. Há 35 anos que ela está em nossa família, 40 anos que ela foi raptada da família dela, biológica, e ela foi tratada sempre com a menina do quartinho, que passa a roupa, que cuida de tudo na casa, que nunca recebeu nem carteira de identidade, nem educação, nem alfabetização. Essa mulher é surda e muda. E ela está em condição de aprisionamento real hoje. Quando a gente participou desse lançamento, a gente viu também que entre as 6 milhões de pessoas que trabalham no serviço doméstico no Brasil, um dos países que tem maior número de empregados domésticos, a grande maioria são mulheres e são negras. Então, a gente vê essa condição em muitas situações. A gente conversar um pouco acerca da tua história, do teu testemunho como agente, né, do Centro de Defesa de Vida e Direitos Humanos, e também como um trabalhador que foi resgatado de condições análogas à escravidão. Então, Marinaldo, conta para nós, em primeiro lugar, tu havia me dito que já passou por 3 situações em que foste submetido às condições análogas à escravidão. Então, começa contando para nós como é que foi esse processo que as pessoas te chamaram, te convidaram para trabalhar, como é que isso aconteceu? Né? Como é que é essa abordagem que o Xavier descreveu do gato? Né? Como é que essa abordagem é feita com o trabalhador e com a trabalhadora? Na verdade, eu fui vítima do trabalho escravo por muitas vezes. Eu fui resgatado 3 vezes, mas muito antes de eu conhecer o direito, de eu ter acesso ao centro de defesa, saber aonde a gente podia procurar o direito da pessoa. Eu saí da casa do meu pai, nós viemos trabalhando na roça. Aí, com a idade de 16 anos, foi a minha primeira vez que eu saí para trabalhar em fazenda. Aqui era muito comum os gatos vinham atrás de trabalhador, eles botavam no volante na rua. Botavam o volante, estava precisando de tantas pessoas para levar para a região do Pará, para trabalhar. E as promessas eram muito agradáveis, muito boas. Aqui, onde a gente mora, não tinha emprego, e a maioria das pessoas que são chegadas à escravidão, que passam pela escravidão, são pessoas que não têm estudo, e eu não tinha estudo, não tinha muito conhecimento, tinha a vontade de trabalhar, a precisão de ganhar dinheiro para ajudar meus pais. Aí, então, eu vim na cidade de Pindaré, aí eu escutei um volante prometendo muita coisa boa e eu fiquei interessado. Fui até lá no hotel onde o gato estava hospedado, aí procurei ele, encontrei. O nome dele era até o nome Joaquim, e ele me falou que lá era muito bom, me explicou, e se eu quisesse dinheiro para deixar em casa para minha família, ele deixava. A passagem era pela conta da fazenda, todo o material de trabalhar era por conta da fazenda.
a gente ia ganhar o dinheiro livre. Então, as conversas dele, a gente ficou muito animado. Aí eu convidei meu compadre, era da minha idade, a gente só andava junto, convidei para a gente ir. Aí chegando em casa, eu participei para meu pai, e meu pai não concordou muito. Mas não, papai, deixa eu ir, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, estou precisando de comprar uma bicicleta, e aqui eu não tenho condição de comprar. Aí disse, rapaz, então vai. Ele me autorizou e eu fui. Vou parar. Chegando na fazenda à noite, a gente dormiu lá numa casa aberta que tinha lá, onde botava o sal, ração, pagado. Lá foi a nossa primeira dormida. Aí de lá, quando amanheceu, a gente andamos 80 quilômetros a pé para ir, que era um local de trabalho. Chegamos lá, os barracos eram cobertos com lona. Eu tinha levado uma rede garimpeira, a meia rede, mas lá fazia frio que a gente quase não resistia. O barraco era só coberto, com plástico, uma lona grande, mas não era tampado. Quando dava aquele vento, a minha rede era uma rede garimpeira, era fina demais, parecia que eu estava dentro de um tanque de água, tanta frieza. Assim mesmo, eu consegui ficar 3 meses trabalhando lá. A vantagem que teve lá foi o que me iludiu para sair para outras fazendas, foi porque lá o que o gato falou que pagava, ele pagou do mesmo preço que ele fez o acordo, que disse que era, ele pagou direitinho. Sobre comida, nós fomos bem tratados, todo quinzena matava gato, o fazendeiro ia lá e dizia que não queria ver os trabalhadores passar fome. Pelo lado da dormida, da água que a gente bebia, era muito complicada a dormida, como eu falei, a gente dormia a céu aberto, porque não tinha um plástico, ele é mesmo de você estar na rua. Correr do dia, quando era o dia de domingo, a gente não podia ficar dentro dele, que era muito quente. À noite a gente ficava, mas era muito frio. A água que a gente bebia era água onde o gado passava por dentro, tudo. Aí, só que sobre o pagamento ele pagou. Eu ganhei o dinheiro, consegui vir-me embora, paguei, comprei minha bicicleta, ajudei meus pais. Aí então, como eu ganhei dinheiro, eu voltei outra vez para essa mesma fazenda. Passei 6 meses lá dentro, sofrendo frio, mas com a ambição que eu estava ganhando dinheiro. Aí tudo bem. Em 6 meses eu voltei para casa. Esse fazendeiro lá vendeu essa fazenda lá. Aí eu pedi contato com o gado. Aí comecei a trabalhar em fazenda aqui mesmo no Maranhão. Aí eu não tinha estudo. O conhecimento que eu tinha era com serviço braçal, roça. Aí comecei a roçar na fazenda. E teve muitas vezes de patrão dizia, o gado vinha, dizia qual era o preço do serviço, a gente ia, quando chegava, ele dava outro preço. Teve vez de eu trabalhar 2 meses e não receber, o cara ainda ameaçava de morte. E aí teve um amigo meu que saiu e disse, rapaz, eu vou dar parte. Vai dar parte aonde? No Ministério de Trabalho, Santenês, que é o Ministério do Trabalho. Ele veio dar parte, falou lá com o desembargador que estava lá, aí deu a parte, assinou lá, aí ficou marcado uma audiência para ele vir. Mas deixa que esse desembargador era amigo do fazendeiro. Aí ficou, para tal dia eu vou lá. Nós vamos lá, vamos. Tá bom, a gente veio. Chegando lá no ministério, ele disse, olha, nós vamos entrar nós dois, esse homem está aí, eu vim chamar vocês. Aí eles entraram, veio que 2 que vieram da parte entraram lá. Quando chegou, ele disse assim para ele, disse, rapaz, vocês vieram fazer o quê aqui? Não, senhor, nós viemos porque hoje não era audiência. Ele disse, rapaz, vocês não querem largar isso de mão? Isso aí eu já vi que não vai dar em nada. Vocês já viram ovo fiar com pedra? Vocês largam de mão que não vai dar em nada.
Aí ele disse, senhor, mas ele prometeu de pagar nós tanto, depois que nós fizemos o serviço, ele quer dar só um tanto, nós não quer receber. Ou vocês voltem lá e recebem esse aí, senão vocês não vão receber nada. Aí foi que eles voltaram lá, a gente voltou, recebemos o que ele quis dar. Nosso serviço, no caso, se valesse 5 mil, uma comparação. Ele deu a metade, deu 2.500, aí a gente dividiu para a gente, sabendo que a gente tinha mais direito, por isso ficou. Saímos para várias fazendas, que a gente trabalhava, a pessoa dizia que era um preço, e ele não pagava. Cheguei em outras fazendas, que a gente trabalhava um mês e queria sair. Aí o bilheteiro dizia, rapaz, eu não posso pagar vocês agora, porque o fazendeiro disse que só vai pagar se terminar o serviço todo. Então, mas a gente não fez compromisso de vir acabar o serviço aqui. A gente tem um tempo determinado de ir em casa. Então, se tu quiser mandar dinheiro para tua família, eu vou até levar o dinheiro. Mas vocês não podem sair para terminar o serviço. Aí, então, até esse momento, eu sabia que eu estava sendo enganado, mas eu não sabia para quem denunciar. Eu não conhecia nem mesmo o meu direito. Não conhecia através de não ter estudo, e aonde se dizia que a gente tinha conhecimento tinha sido negado, então a gente ficamos sem percorrer. Então eu passava, outra coisa que eu colocava na minha mente, rapaz, eu estou passando isso porque eu não tenho leitura e porque eu sou pobre. Aí, quando foi essas últimas vezes que eu fui resgatado do trabalho escravo, primeira vez foi em 2007, eu estava trabalhando, eu estava aqui em Pindaré, sem serviço, já estava morando aqui em Pindaré, tinha família já, minha mulher estava grávida, e eu trabalhava de ajudante de beredeiro, e estava quase no mês da mulher ganhando neném, e eu sentei nada. E aí, fiquei preocupado. Aí eu vou ter que sair para me ganhar o dinheiro. Eu saí para a beira do rio para comprar um peixe. Aí, conversando com um amigo meu, ele me disse, rapaz, tem um homem aí que está levando o trabalhador para Santa Luzia, ele é gente boa. E tal, é mesmo. Hein? Para que esse cara me apresenta ele? Fui lá, me apresentou um senhor que tinha a presença de um cidadão de bem. Falando com ele, aí ele disse para mim, rapaz, tu pode te arrumar, que da hora eu vou sair daqui. Me espera lá, na beira da pista, que aí eu te levo logo. Aí eu falei, senhor, eu preciso de um dinheiro para me deixar em casa. Aí ele disse, quanto tu quer? Eu disse, senhor, eu quero 100 reais. Ele disse, 100 reais não dá para nada, não quer logo 300? Aí eu disse, não, eu nem conheço o serviço. Aí ele, não, eu vou te dar logo o dinheiro aqui, porque cara de homem a gente conhece na cara. Ele me deu 200 reais. Aí eu vim para casa, vim alegre. Cheguei, mulher, já arrumei serviço. Quando cheguei, ela disse, aonde? Aí eu falei, ela disse, rapaz, mas tu nem conhece para ir. Nunca trabalhou lá, tu conhece esse homem, já pegou esse dinheiro. Não, tá bom. Mas pode ficar, vai dar certo. O homem lá é um senhor, já de uns 50 anos, parece um homem direito. Nem fui para lá. Trabalhei o primeiro mês, ele me pagou certo. Aí pediu que eu arrumasse outros trabalhadores para trabalhar lá. E infelizmente, porque ele estava tratando as pessoas bem, eu arrumei. Arrumei 8 trabalhadores, inclusive foi 2 cunhados meus. Aí nós chegamos e fizemos um bom serviço para ele. Depois do serviço feito, ele deu o preço, eu me lembro de uma coisa que hoje ele disse que o serviço era R$13 a linha. R$13. A gente fez 3 pastos para ele, um de 150 linhas, um de 80 linhas e outro de 120. Aí ele disse, olha, não é nem preciso medir, que aí já está tudo medido. Tá bom, foi lançado. Mas, terminando o serviço, ele disse para nós que ele não ia pagar R$13,
ele ia pegar prejuízo, ele ia pagar de 10. Não, senhor, mas o acordo não é esse. E a metragem da solta que eu falei para vocês, de 120 linhas, está errada. É só 100. E a de 150 linhas, 180 linhas, é só 140. Aí eu disse, não, seu Firmino, mas o negócio, então nós vamos medir. Ele disse, não, não vamos medir porque essa é a metragem da fazenda. Aí a gente discutiu, tivemos uma tema, eu disse que eu não trabalhava mais. Aí o mato dos outros trabalhadores era eu que media para ele. No final de semana ele pedia, mas não, mede esse serviço para mim que eu te pago. Eu tinha um caderno com todo o serviço notado dos trabalhadores. Mas no caderno dele era totalmente diferente. O que era 10 linhas no meu, no dele era só 5. E aí eu disse, rapaz, eu não vou ficar aqui não. Aí eu soube que minha mulher tinha ganhado o neném. Eu vim embora, deixando meu dinheiro para trás. Aí meus cunhados ficaram lá. Aí na minha saída ele ameaçou de matar um dos meus cunhados, puxou a arma lá para ele. Os trabalhadores foram em cima dele lá e acalmaram. Eu todo sabia isso. Aí foi meu cunhado saiu e disse que ia procurar o direito dele, foi em Açailão. Eu chegando aqui em Pindaré, eu achei um serviço numa geleira. Aí comecei a trabalhar na geleira. Aí ele foi, deu queixa, durou uns 20 dias para dar certo, para o grupo móvel entrar lá. Aí eu trabalhando na geleira, eu contei para meu patrão que estava nessa situação e se acontecesse a federal entrar lá, eu ia precisar de sair para me resolver. Ele disse, não tem problema não, não tem direito de receber o seu direito, isso é uma covardia. Aí com uns 20 dias, quando eu estou lá, chegou um dos trabalhadores. Marinaldo, eu estou com dinheiro para passagem, o pessoal mandaram que é para tu ir lá para a fazenda. Tal dia a federal vai entrar, tu tem que estar lá. O velho rasgou o caderno, disse que tinha anotado lá, e o teu caderno ele quer saber se está contigo. Eu digo, o meu está comigo. Aí aconteceu que eu fui para lá, quando chegamos lá, foi que não recebeu nossos direitos. Ele ficou surpreso quando ele me viu, que ele disse que ninguém tinha prova e eu tinha toda a prova. Quando eu cheguei lá, ele ainda me chamou fora a parte, antes da audiência. Nós fomos levados para Sailândia, um hotel lá, que era para mim testemunhar do lado dele que ele negasse coisas que ele ia me dar um agrado bom. Aí eu disse, se eu não faço isso, eu não sou covarde. Sou covarde, não. Aí nessa hora ele ficou triste, ele entrou para lá e vamos conversar. Eu contei uma história lá, para ver tudo, e nós recebemos nossos direitos. Então, conhecendo o Centro de Defesa, foi que eu me senti que eu já tinha sido escravizado há muito tempo, porque eu não tinha conhecimento, porque se eu tivesse conhecido antes, tinha procurado meu direito antes. Aí, então foi que foi feito eu passei por essas 3 situações tristes, mas depois que a gente conheceu o Centro de Defesa, a gente teve muito das primeiras resgates que a gente teve muita explicação. Então, foi ficando mais fácil para a gente. Tinha vezes que eu nem estava na fazenda, aí eu sabia que tinha amigo meu passando mal, eu comecei a fazer um serviço mesmo voluntário, assim, sem ter coisa. Eu já tinha um contato com o Centro de Defesa e dizia, rapaz, está acontecendo em tal lugar assim, ou então orientava o trabalhador, rapaz, eu estava desse jeito, eu fui em tal lugar, fui no centro e foi desse jeito, desse. Então, com isso foi acontecendo várias denúncias aqui, quanto no Pará, aqui no Maranhão, e aí foi crescendo a minha experiência. Então, eu passei uns 5 anos trabalhando voluntariamente com o Centro de Defesa. Aí eles viram o meu desempenho e me chamaram para mim fazer parte do Centro de Defesa, que eu ia ter uma formação como agente, eu fui ser um agente.
e foi uma experiência muito grande. E hoje eu sou uma pessoa que foi resgatada do trabalho escravo, mas tenho uma experiência muito boa para me ver uma pessoa numa situação das qual eu já passei, eu dar um alerta, eu mesmo denunciar. E a história é como o Frei Xavier falou, que é vários meios de ser escravizado. Muita gente pensa ainda naquele modelo antigo, que era chicoteado, mas não. Hoje, até o jeito deles aliciar os trabalhadores é mais lento. Hoje ele leva os trabalhadores, eles não botam mais no volante, ele chama um trabalhador, conversa, dá um agrado, o trabalhador conseguir 4, 5 pessoas, faz um contrato de 6 meses ou 3 meses, aí paga, mas as condições da dormida, da comida, do compramento de ferramenta, ainda é o mesmo. Então, o trabalho escravo ainda existe, só que hoje eles têm, como se diz, tudo hoje é mais fácil, a tecnologia. Então, hoje eles têm um jeito mais moderno de conquistar os trabalhadores para chegar com a análise da escravidão. O Marinaldo, ele é uma figura emblemática de um filme recente que se chama Servidão, um documentário produzido pelo Renato Barbieri, grande diretor de documentário e diretor do filme Pureza também, né? Então, Marinaldo fala nesse filme várias vezes da experiência dele. Pode ser uma sugestão de recomendar à sua audiência de ir assistir esse filme. Ele está disponível na internet, ele está disponível no Globoplay, e possivelmente em cartaz no cinema da cidade em Brasília. Quem liberta os trabalhadores da escravidão hoje, por missão atribuída pela lei, é um auditor fiscal do trabalho que coordena uma equipe onde participa o procurador do trabalho, o policial federal e, às vezes, um defensor público e outros personagens oficiais, basicamente são estes, para garantir que a situação encontrada corresponde ao que a lei está prevendo e que isso é realmente uma situação de trabalho escravo e que justifica a ação de resgate. Só que, como diz Marinaldo, às vezes, resgate, mas a pessoa, na sua situação concreta, não mudou e volta, por necessidade, por precisão, à mesma situação. Então, nós temos um ciclo da escravidão que vai se perpetuando, porque se a gente não muda as condições que fazem com que um Marinaldo da vida, outros Marinaldos, tem necessidade de sair de sua casa para buscar um serviço e uma renda, porque não encontra uma terra para plantar no seu local de origem, porque não encontra política pública adequada para fomentar um desenvolvimento na sua comunidade, então nós estamos perpetuando as condições que alimentam o trabalho escravo. E o trabalho escravo, a gente costuma dizer que é um ciclo vicioso, porque primeiro você tem a condição de grande pobreza, de vulnerabilidade, de vários grupos de trabalhadores, de famílias. Segundo, você tem a ganância de quem quer fazer lucro de qualquer forma, tanto faz como. E terceiro, você tem a impunidade. O cara consegue fazer seu trabalho de exploração e escapar de qualquer punição. Se você procura nas estatísticas, você vai encontrar quase ninguém que foi para a cadeia por conta de ter mantido alguém em trabalho escravo. Você vai encontrar ninguém que perdeu sua terra por ter usado a sua fazenda como palco de escravização moderna. Você não vai encontrar ninguém que pagou devidamente uma indenização pelos danos enormes sofridos por esses trabalhadores. Só começa a mudar um pouquinho, mas ainda falta muitas ações
do poder público para criar algo que quebra esse ciclo. E nosso trabalho da CPT e o trabalho do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia, de tentar, por todos os meios, quebrar esse ciclo vicioso. E como é? Oi, Marinaldo, fala. Tem muito gato que ele sempre acha aquelas pessoas que não tem onde morar, como morador de rua, ele leva os barracos, as pessoas ficam tipo o filho deles. Aí ele já considera a fazenda a casa deles. Eu vi uma situação chegando para trabalhar aqui mesmo no Maranhão, onde foi o último resgate, a última vez que eu fui resgatado. Aí nós chegamos e vimos o serviço que ele estava fazendo, ele estava com muitos anos trabalhando. Eu procurei de onde ele era, e ele falou: eu sou da Baixada de Viana. Tu trabalha com esse cara? Rapaz, nós sabemos isso aqui. O de vocês é um preço, o nosso é outro. Por que o de vocês é esse preço? Não, porque nós já moramos aqui junto com ele. Aí, final de semana, vocês vão para a casa de vocês, nós ficamos aqui e nós comemos. Eu falei, nesse tempo eu já tinha experiência, eu disse: mas o que vocês comem, é vocês que comem. O gato, ele pega o serviço da fazenda pelo um preço e ele te paga de outro preço. Aí tu vai roçar, mas é tu que compra essa mercadoria. Ele só vai lá buscar, ele pega o dinheiro, mas o gato não é de uma palha, é só deitado. Então, esse dinheiro é de vocês. Você não tem direito de estar ganhando menos e tem que pagar a comida. O dia que não trabalhava, pagava a comida. Aí ele disse: mas eu não tenho para onde ir. Não tenho onde ir. A minha família mora longe, eu saía há muito tempo. Aí para me chegar sem nada, tu vai viver sem nada, ficar todo o tempo trabalhando para ele. Aí esse cara tinha um carro bom, tinha moto, cavalo, uma radiola para fazer festa, muito boa. E esses caras, quando ele sonegou a trabalhar, ele pegou o dinheiro do serviço e comprou uma Hilux. Aí disse que não tinha dinheiro. Aí nós fomos no gerente, chegando a falar com o gerente foi, disse que ele não tinha nada a ver com nós. Ele tinha com ele, já tinha passado o dinheiro para ele. Aí ficou, eu disse: rapaz, é o seguinte, obrigado, mais uma vez, nós denunciamos esse cara. Era cara vizinho da gente aqui, bem dizer, perto, Bom Jardim, para Pindaré, muito perto. Ele conhecia meus pais. Aí eu chamei ele, e quando eu falei com ele ficou muito bravo. Muito bravo. Aí eu acho que teve algum trabalhador que falou de denunciar. Aí ele disse, aí a mulher dele ouviu. Aí disse: rapaz, paga esses homens direito, que esses homens vão te denunciar. Ele disse que denunciar, ele não sai daqui. Quando ele chegou, nós estávamos no barraco, ele fez tipo tentar uma reunião. Entrou lá no meio da gente lá e disse: olha, eu vou passar uma mensagem para vocês aqui. A pessoa que chegar a denunciar dessa fazenda, ele não sai vivo. E se sair, eu sei onde é a casa de cada um de vocês. Aí todo mundo ficou naquela e tal, ele saiu. Aí um dos trabalhadores ficou bravo, levantou, quis pegar uma foice, eu cheguei, calmei ele, e os outros rapazes, bora matar esse gato. Eu digo: não faço isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão passar, mataram para roubar, não vai ter nada que vai justificar que vocês não têm dinheiro na mão dele. Vocês procuram o direito de vocês. Aí contei a história. Eu não disse que eu sabia. Quando eu falei que a gente podia denunciar, pode denunciar. Aí um desses rapazes, que era caseiro dele lá, disse: rapaz, não faz isso, porque tudo é parte disso aqui.
Aí vai ser difícil para mim. Para onde eu vou? Onde é que eu vou arrumar serviço? Porque eu não tenho estudo. O que eu sei é só Sajuquira. Rapaz, eu fiquei com pena dele. Entendeu? Aí eu disse, não, a gente não vai denunciar, não. Vamos largar isso de mão. Porque eu fiquei com medo de dizer para ele e ele contar para ele. Aí falei com um compadre meu, o senhor vai lá no centro, dinheiro que nós pegar, que ele dava o dinheiro para a gente vir em casa, mas não dava o dinheiro todo. A gente pegou um dinheirinho, paguei passagem de um dos trabalhadores, para ir a Açailândia. Ele foi e lá ele não voltou mais. Aí nós ficamos esperando, sem ter decisão, nada. Aí quando meu cunhado saiu e foi lá, quando chegou, meu cunhado chegou, ele nem lá tinha pisado, estava bêbado, tinha bebido todo de cachaça. Aí meu cunhado foi lá e com pouco dia o resgate aconteceu. Aí a mulher dele, do gato, ela era mulher dele, mas ela cozinhava para 20 trabalhadores. Todo dia, tinha vezes que ela ainda ia levar comida no mato, mas para ela comprar uma calcinha para ela tinha que quebrar coco. Qualquer coisa que ela queria, ela tinha que quebrar coco para ela usar, porque ele não dava nada para ela. Aí, quando aconteceu a denúncia, e os homens chegaram lá, ele deu bravo, mas rápido eles acalmaram ele. Aí ele disse, fizeram a ficha dela, ela disse, ele pulou logo na frente, disse, não, ela não está dizendo que ela não precisa disso, ela disse, eu preciso, porque eu sou tua escravo. Aí ela ficou do lado dos trabalhadores, aí contou a história, o gerente chegou dizendo que não conhecia a história que você conhece, que nós participamos, você disse que não tinha nada a ver. Aí, então, eu tenho essa experiência hoje, mas eu não tinha. E tem muita pessoa que fica sendo escravizada por não ter coragem de sair para denunciar e por não ter conhecimento e achar que ele está sofrendo aquilo ali porque é o certo, porque ele não tem estudo e porque ele é pobre, porque eu já pensei assim. Então é muito complicado. E é uma coisa que, se a gente não tiver no pé para tomar providência, não acaba. Não acaba. A gente tem que ficar de olho aberto para não virar escravo e para não deixar a população ser escravizada. Temos que estar alertas, né? Para quebrar esse ciclo da exploração tão injusta da força de trabalho de pessoas que precisam da sua remuneração e que se colocam à disposição para trabalhar para outras pessoas, porque de fato tem necessidade de sobreviver. Eu te agradeço, Marinaldo, pelo teu testemunho, por compartilhar conosco a tua história e por deixar esse grande alerta. Fiquemos de olhos abertos para romper esse ciclo. Eu agradeço ao Marinaldo e agradeço ao Xavier por compartilhar aqui com o Radar Direitos Humanos o trabalho da Comissão Pastoral da Terra e, obviamente, né, a história de vida, de aprendizado do Marinaldo, que hoje é um agente de defesa da vida e dos direitos humanos. Então, ele vivenciou a exploração e hoje atua como alguém que colabora, não é, com seus trabalhadores, trabalhadoras, irmãos e irmãs que passam por essa necessidade. Sabe o que acontece para quem conhece de perto o trabalho escravo e aceita abrir o olho? Ele fica indignado e sente na própria pele, na própria alma, que algo está errado, que tem que fazer alguma coisa. Eu percebo que o Marinaldo, ele não dormiu mais em paz, enquanto continuo vendo outros trabalhadores sendo submetidos ao que ele tinha sofrido. Isso que acontece com a gente. Eu acho que deveria acontecer com qualquer cristão.
Gente, isso aqui não é admissível, tem que fazer alguma coisa. Então, é isso que, na verdade, um cristão, ele deveria se sensibilizar a essa pergunta que eu acredito, pessoalmente, que é a única pergunta que Deus vai nos fazer no final da nossa vida. O que você fez do seu irmão? Cadê teu irmão? E esse aqui, alguns vão dizer, mas eu não sabia, não vi, nunca vi isso. Como tu não viu? Tu não viu na tua porta? Tu não viu na tua fazenda? Tu não viu no teu vizinho que a pessoa era tratada dessa maneira? Então, muitos vão chorar, dizer, vai alertar meus irmãos que estão lá, para que eles não caiam na mesma ignorância minha. Gente, estamos aqui para dizer, abre o olho, agora, e muda essa situação. Muito obrigado, Xavier, muito obrigado, Marinaldo. Agora, com esse agradecimento, em nome do Radar Direitos Humanos, eu devolvo a vocês a palavra para fazer as considerações finais. Quem sabe deixar algum convite para quem nos escuta, ou dar um alerta para quem nos escuta. A palavra está com vocês para considerações finais. O que eu deixo para o povo é que olhe para essa situação com precisão, com humanidade, porque muitas vezes a gente fala que eu sou humano, mas ser humano não é só achar que ele é humano sem fazer algo pelas pessoas. Então, se nós somos humanos, vamos lutar pela humanidade, vamos fazer por onde acabar essa puta vergonha que é o trabalho escravo e outras demais situações que existem no nosso Brasil. Xavier, suas considerações finais, por favor. Sim, agradecendo muito a disponibilidade de vocês para ouvir nosso testemunho. Eu fico pensando, às vezes, tem pessoas que vão dizer, mas e o que tem a ver com isso? Eu não estou metido nisso aí. Gente, vamos pensar bem. Será que não estou, em alguma parte, envolvido nisso? Eu tenho certeza que aquela roupa que eu estou usando, que aquele alimento que eu estou comendo, que aquele instrumento que eu estou comprando, aquele objeto, aquela pessoa que me presta serviço de vez em quando, ela não está, em algum momento, do ciclo da sua vida, do ciclo da sua produção, do ciclo do trabalho, marcado por alguma violação desse tipo? A gente se cansa. Tem até, a CPT está atualmente envolvida em ações contra grupos econômicos de grande porte internacional. Sabe por quê? Porque continua vendendo carne de boi que procede de fazenda que pratica o trabalho escravo e deflorestamento ilegal na Amazônia, e que continua vendendo para o frigorífico, e o frigorífico fecha os olhos e vai para frente. O grupo Casino, na França, que era dono do Pão de Açúcar no Brasil, está respondendo a uma ação no tribunal, na justiça francesa nesse momento por conta disso. Ou seja, às vezes, a conexão que nós temos com essa situação de trabalho escravo é muito mais concreto do que a gente imagina. Então, de olho aberto para não virar escravo, para ninguém virar escravo, para nós não se tornar cúmplices de outros ser escravizados. Muito obrigado. Nós que agradecemos, fiquemos de olhos abertos para essa situação. Eu sou Rodrigo Spiuca e tive a satisfação de conversar hoje com o Xavier Plassat, que é um frade dominicano, agente da Comissão Pastoral da Terra, e com o Marinaldo Santos, que é um trabalhador que foi resgatado de condições análogas à escravidão e hoje atua como agente do Centro de Defesa da Vida e Direitos em Açailândia, no Maranhão. A você que nos escuta, eu desejo que permaneçam seguras, saudáveis e fiquemos alertas às situações de exploração da vida humana. Até mais.
peço a Deus. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.